Muito curiosas essas manchetes aqui da Veja, dizendo que supostamente a direita está quebrando sobre Bolsonaro, porque o Lula manteve a esquerda unida mesmo estando preso, enquanto Bolsonaro está fraturando a direita toda e não sei o que lá. Esse pessoal esquece um monte de coisa. Primeira coisa, que o Lula não conseguiu manter a esquerda tão unida assim. Se você comparar o governo Lula 1 e 2 e o governo Lula 3, você vai ver que o governo Lula 3, o Lula exatamente premiou as pessoas que ficaram do lado dele enquanto ele estava na cadeia, porque teve um monte de esquerdista que meteu o pé naquela época, né? E o Palocci, Chico Alencar, um monte de gente que criticava o Lula naquela época e que ficou de fora agora, né? E não é só isso, não. Há uma diferença estrutural entre a esquerda e a direita. A esquerda sempre foi, até por sua própria definição, favorável a estruturas hierárquicas. A direita, ao contrário, ela é realmente descentralizada. Ela é uma estrutura, um apoio amplo na sociedade. Esse pessoal continua querendo medir a direita com a mesma régua que mede a esquerda e não funciona desse jeito, tá? Vamos entender esse caso aqui, porque eu acho que essas críticas ao Bolsonaro são totalmente infundadas. Mas isso daqui que a Veja fala tem toda a razão. O pessoal não é o Centrão que está querendo convencer o Lula, não. Não. É o pessoal da esquerda que está querendo convencer o Lula a soltar o Bolsonaro. Vamos falar sobre isso. Eu sou o Peter Turguni, esse é o canal Ancapsu e essas notícias foram sugeridas por piloto de fuga do Bolsonaro, Kid Cannabis e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Então tá aqui, ó. Desabafo de Ciro Nogueira expõe diferença entre Lula e Bolsonaro. Petista manteve a esquerda unida. Não teve nada, meu amigo. Teve um monte de esquerdista que pulou fora do barco na época que o Lula estava preso. Teve a mesma briga, por quê? Porque o Lula não conseguia falar com o povo, né? Ou seja, você tinha as pessoas que iam lá conversar com o Lula e elas falavam o que o Lula disse, mas ninguém tinha o Lula falando diretamente, né? Mas qual que é a vantagem do Lula em relação ao Bolsonaro? De fato, a esquerda no Brasil ela tem uma estrutura hierárquica bem estabelecida. Ela já tem uma função hierárquica. Então, ou seja, a pessoa que a presidente do PT falava com o Lula, o pessoal confiava, né? É a estrutura, não tenha dúvida, a esquerda ganha nessa história de estrutura hierárquica. A gente sempre fala isso, né? É a lógica da direita versus a esquerda. A direita ela é mais descentralizada, ela é realmente mais... não tem, é igual os libertários. Os libertários também não tem um diretório central dos libertários, né? De vez em quando a gente brinca com isso até, porque é uma crítica que muita gente faz, assim, você não é libertário o suficiente, você não é libertário de verdade. Tá, beleza, então eu vou lá no diretório central dos libertários tirar minha carteirinha de libertário, carimbar lá o certificado de libertário. Não existe isso, pô. É a esquerda que é assim. A esquerda que tem uma estrutura hierárquica, você faz parte do Grêmio Estudantil fulano de tal, que está dentro da estrutura do sindicato dos grêmios, que não sei o que lá, que faz... Ou seja, eles que têm essa estrutura hierárquica toda montada, né? A direita não é assim. A direita é naturalmente descentralizada e isso eles dizem como se fosse uma fraqueza, mas na verdade não é, tá? É uma fraqueza se você considerar a média, a forma como se faz política tradicionalmente. Isso é um ponto realmente, como eu falei para vocês, né? A política tradicional, você ter estruturas hierárquicas para chegar nos rincões do país, isso é importante. Né? Por que o Centrão é importante? Por que o PP é importante, o PL, os republicanos? Porque esse pessoal tem gente nos rincões do Brasil, aí nas cidadezinhas pequenas, o cara que vai lá puxar voto, que conhece o cara da igreja, que conhece o cara de não sei aonde, e aí pede voto para o candidato. Você que está no meu canal aqui, você é uma pessoa que interessa por política, você é interessado em política, então você eu não estou falando de você, você vai votar, já tem o seu candidato, seja o Bolsonaro, não seja o Bolsonaro, seja quem for, você já tem o seu candidato. Muita gente, talvez a maior parte do Brasil, ou uma parte significativa do Brasil, não tá nem aí pra política, meu amigo. Tá preocupado com o jogo do Flamengo, o jogo do Corinthians, Big Brother Brasil, não tá nem aí. E para fazer essas pessoas votarem, tu precisa ir lá pedir a pessoa, não, vamos lá, fulano, vamos lá, eu te levo lá na zona eleitoral, vamos lá votar, que é importante, que o fulano tá precisando da sua ajuda, te dou uma dentadura. Não, tô brincando. Se você falar que dá uma dentadura, aí já é compra de voto, já tá errado, tá? Mas, infelizmente, tem alguns cabos eleitorais que fazem isso mesmo, tá? Mas vamos supor que esses cabos eleitorais são honestos, né? Eles vão lá e vão convencendo a pessoa, não, vamos lá, é importante. Isso não é desonesto, não, isso não é errado, não. Você pode convencer as pessoas a ir lá votar e coisa e tal.
Então, a estrutura é importante para isso, né? Mas como você viu em 2018, o Bolsonaro tinha zero estrutura, porque o PSL não tinha estrutura nenhuma na época, e ganhou a eleição, né? O voto orgânico do Bolsonaro é muito mais importante no final das contas, né? Então aqui, ó. Ministro-chefe da Casa Civil do governo Bolsonaro, o manda-chuva dos progressistas, o senador Ciro Nogueira, tem uma chapa dos sonhos para enfrentar o Lula na eleição de 2026. É formada por Tarcísio de Freitas e ele como vice. Durante meses, o senador tentou costurar um acordo entre partidos do centrão e da direita para garantir a união da maior parte do campo oposicionista em torno da candidatura encabeçada por Tarcísio. A gente sabe que ele tentou isso mesmo. Só não deu certo, como Ciro Nogueira, considerado o principal articulador político da direita, passou a ser criticado por seus companheiros de trincheira. Teve um movimento do pessoal contra o Ciro. Eu sempre falei que acho um absurdo isso. Eu quero dizer que eu morro de amores pelo Ciro Nogueira? Não, não é isso. Eu reconheço as limitações dele, mas, de novo, é o que eu falo para vocês, o Bolsonaro, a direita, precisa de pessoas de articulação por causa exatamente dessa estrutura partidária que tem nos municípios e coisa e tal. Outros presidenciáveis da direita reclamaram publicamente das articulações do senador, dizendo, inclusive, que ele age em benefício próprio e não sei o que lá. Particularmente o Eduardo Bolsonaro fez isso, né? Diante disso, ele deixou para trás e não sei o que lá. Agora, o que ele está falando é o seguinte, né? O pessoal está dizendo que o Lula manteve a esquerda unida e sob rédea curta, mesmo preso. Falso. Um monte de petista pulou fora do barco, um monte de gente criticou o Lula, teve um monte de crítica, um monte de briga, não teve nada disso. Mas eu concordo, mesmo antes do Bolsonaro ser preso, mesmo com o Bolsonaro solto, com tudo normal, em 2018, a direita nunca foi um monolito como é a esquerda, nunca foi essa coisa hierárquica, essa nomenclatura soviética que é a esquerda, né? Isso não quer dizer que a gente não tenha força, até porque, como eu explico para vocês, o que mudou no mundo, o que mudou aqui no Brasil foi a informação descentralizada e distribuída. Ela dá mais força para arranjos descentralizados, por mais que pareça briga, por mais que pareça, não, tá brigando, tá discordando, não sei o que lá, tem esse negócio, mas quer dizer nada no final das contas. No final das contas, o pessoal que realmente quer salvar o Brasil vai votar na direita, seja no Bolsonaro, seja no Tarcísio, seja na Michelle, seja no Eduardo Bolsonaro. Quem for o candidato da direita vai ter o voto da galera. Isso é que é o mais importante, né? Então, eu discordo que o Lula conseguiu manter a esquerda unida e discordo também que o Bolsonaro está desintegrando a direita. Isso é falso. A direita, ela, por natureza, ela é menos hierárquica, ela é mais descentralizada. Então, é mais normal que você tenha críticas de vários lados nessa história. Não afeta nada no final, né? Aqui, ó, prisão de Bolsonaro expõe bolsonarismo desarticulado. Aê, ganhamos, destruímos o bolsonarismo. Destruíram porra nenhuma, meu amigo, porque o bolsonarismo não é igual ao petismo. Vocês estão, de novo, medindo a direita com a régua da esquerda. Não é a mesma coisa. Ninguém está aí para isso, né? Eu concordo que é preciso definir um candidato para a direita, vai ser preciso, né? O Bolsonaro, do jeito que circulam as coisas, é pouco provável que seja o candidato da direita em 2026. É preciso definir um candidato, eu não tenho dúvida nenhuma disso, mas não precisa ser agora, porque nesse momento está justamente o pessoal batendo no Bolsonaro. A primeira coisa mais importante é justamente tirar o Bolsonaro da cadeia. Esse é a parte principal da coisa, né? É por isso que você vê tanta gente, inclusive o Eduardo Bolsonaro, brigando com Ciro Nogueira e com outras pessoas, porque eles querem que o foco seja tirar Bolsonaro da cadeia, não necessariamente escolher o candidato do ano que vem. Eu acho que as duas coisas são importantes, tá? Eu vou te falar um negócio, porque a verdade é que se o Alexandre de Moraes segurar o pé, é muito difícil que o Bolsonaro saia da cadeia antes da eleição do ano que vem. E daí, ter um candidato da direita ganhando a eleição do ano que vem é muito importante. Mas também porque é aquilo que eu falei para vocês, o pessoal tá com essa preocupação toda de que não, porque a direita tá desarticulada e não sei o que lá. A verdade é a seguinte, vai ser igual no Chile. O candidato da direita que for para o segundo turno vai ganhar, entendeu? Então meio que não interessa, vai ter 500 candidatos da direita nas eleições do ano que vem. Beleza, mas não interessa. O que for principal, que ficar em segundo lugar na eleição no primeiro turno, vai ganhar no segundo turno e resolvido o problema, né? Então, eles estão criticando muito a direita como se a direita fosse uma esquerda diferente. Não é. A direita é diferente estruturalmente. Ela é de baixo para cima. Ela é grupos de apoio independentes que encaram no Bolsonaro uma figura que une esses interesses todos, né? Fora isso, tem grupos os mais diversos possíveis.
Eu, libertário, sou totalmente contra militarismo, contra militares no poder, esse tipo de coisa. Tem gente que apoia o Bolsonaro, que gosta de militarismo, que queria voltar à época da ditadura militar? Tem também. Tem um amplo espectro de pessoas que veem no Bolsonaro essa alternativa, ou que veem na direita, ou que mais do que isso não querem o Lula na presidência mais 4 anos, né? Então essa é a história da coisa, né? O pessoal fala que falta comando na direita. Não há coordenação, nenhuma figura capaz de ocupar o vácuo político deixado pelo ex-presidente. E é verdade essas coisas, mas por quê? Porque justamente a direita não é construída como a esquerda, não é uma estrutura hierárquica que as pessoas vão galgando passos, né? E isso pode parecer uma coisa ruim por um lado, e nesse sentido, tá faltando comando, que a anistia não tem força. A anistia não tem força porque o pessoal bateu na parede, né? O Hugo Mota não pauta a anistia para votar, então bateu na parede, não tem o que fazer. Não é uma questão da direita estar desarticulada. É que o Lula e o STF estão usando todo o poder político deles para bloquear a direita, né? E não vão conseguir fazer isso por muito tempo, porque, de novo, no povo você tem uma maioria de direita, né? Enfim, essa história aqui de não ter um comando e coisa e tal, isso é tudo irrisório, eles estão comemorando isso daqui, achando que derrotaram o bolsonarismo. Esse é o sonho deles, tá? Todo esse processo que vocês estão vendo, desde o momento deles tirarem o Lula da cadeia, conseguirem tirar o Bolsonaro nas eleições de 2022 com o dedão lá na balança, e acusarem ele de roubo de joias, falsificação de cartão de vacina, importunação de baleia, e agora de golpe, tudo isso, o objetivo é fazer a população deixar de gostar de Bolsonaro. E aí é que vem o outro lado da coisa, porque é o que eu falo para vocês. Embora a direita seja menos articulada, seja mais dispersa e coisa e tal, ela tem um apoio muito mais resiliente, porque é um apoio de baixo para cima. É um apoio político, um apoio por convicção. Então, o Lula, ao contrário, tem essa base enorme que tem que ficar comprando o apoio de todo mundo o tempo todo, comprando dentadura pra galera, comprando sapato pra galera, comprando essas coisas todas, e isso é uma coisa que é complicado, né? Se torna menos eficiente. A estrutura da informação descentralizada tornou estruturas hierárquicas menos eficientes, né? E aí você ainda tem esse aspecto aqui, ó. Centrão quer convencer Lula a anistiar presos do 8 de janeiro e atuar por Bolsonaro solto. Não é o Centrão, você vai ver a matéria aqui. Olha só o que eles dizem aqui, ó. Olha aqui o que diz o pessoal. Por este cálculo, o ex-presidente voltaria a fazer barulho nas redes e tenderia a lançar um nome da sua família, como o senador Flávio Bolsonaro ou a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro, candidaturas vistas como as mais fáceis de serem superadas devido à alta rejeição já verificada nas pesquisas de opinião. Eu não sei não, tá? Eu acho que a Michele Bolsonaro ganha fácil. O Flávio Bolsonaro e o Eduardo Bolsonaro, eu tenho minhas dúvidas. Assim, eu votaria neles também. Se for um indicado do Bolsonaro, eu voto. Mas eu realmente tenho dúvidas se teria viabilidade. A Michele eu acho que tem. Enfim, o cenário mudaria, porém, caso Tarcísio de Freitas decida trocar a reeleição de São Paulo pela candidatura ao Palácio do Planalto. Ele tem pouca rejeição. Nas conversas foi dita que há alta chance de uma unificação do centro e da direita, e aí daria uma vitória a Tarcísio no eventual segundo turno. Essa aliança, afirma, não deve acontecer caso um Bolsonaro seja candidato. Ou seja, o que eles estão querendo atuar aqui? Cara, eu cantei essa pedra lá atrás. Falei, a pessoa mais interessada em soltar Bolsonaro vai ser o Lula, porque vai ver que não tem chance de ganhar a eleição, vai estar fudido na eleição de 2026, vai querer soltar o Bolsonaro, porque a maior chance do Lula ganhar a eleição é com o Bolsonaro solto. A questão toda é que o Alexandre de Moraes não quer isso. O Alexandre de Moraes quer o PSDB. Né? Ele quer a centro-esquerda, ali, o Geraldo Alckmin da vida, alguma coisa assim. E ele colocando, ele não vai querer soltar o Bolsonaro, porque ele sabe que se soltar o Bolsonaro aumenta a chance do Lula na eleição. Né? Eu ainda acho que o Bolsonaro ganha do Lula na eleição de 2026 se estiver solto. Acho que ganha com muita facilidade. Mas sabe-se lá qual vai ser o nível de dedão na balança que esse pessoal vai usar. Né? Agora eles têm a censura nas redes sociais, pode censurar todo mundo. Já censuravam quando não tinha lei para isso, imagina quando tiver lei para isso, a quantidade de censura que não vai ter na eleição ano que vem. Né? Então, o maior interessado em soltar o Bolsonaro é o Lula. E por isso que eu acho que o processo da anistia tem chance sim. O que eu acho que eles queriam justamente que o Bolsonaro ficasse preso um tempo para poder depois poderem dizer que não, Bolsonaro é ex-presidiário igual o Lula, não sei o que lá. Vamos ver o que vai acontecer nisso daqui. Agora, uma coisa eu tenho certeza, esse papo aqui de que porque o Lula manteve a esquerda unida, o Bolsonaro não, isso é lorota. A direita é fundamentalmente diferente da esquerda. É a esquerda que se preocupa com essa estrutura hierárquica de comando, torre de comando, e aí acaba nessa situação que o Lula tem hoje. O Lula tem muita força na esquerda? Tem. Ele é o líder indiscutível da esquerda. Ninguém questiona a liderança do Lula. Lindo de morrer. E quando o Lula morrer? O que vai acontecer? Porque o Lula tá velho, né? Em algum momento ele vai morrer.
Quem que vai assumir o cargo? Aí que você vem o outro problema dessa estrutura hierárquica, né? Olha o que aconteceu na União Soviética, né? Começou a morrer os líderes lá, daqui a pouco subiu o Gorbachev lá e destruiu a porra toda. Então, ou seja, essa é a situação no final das contas. É muito melhor a direita, é muito mais estável a direita, exatamente por ela ser descentralizada. Obrigado por assistir nosso vídeo até o final. Tem alguns links para você nos ajudar aí na tela e também na descrição desse vídeo. Contribua com o nosso projeto.